Estados Unidos, porque o Cruzeiro tá cheio de novidade, tá cheio de notícias e quem está lá é meu amigo Emerson Pansieri. Boa noite aqui, boa tarde pra você aí, Xará. Obrigado, Romano. Um abraço pra você, pra quem nos acompanha aqui na reunião da turma do Bate-Bola. Nosso ouvinte também aqui ligado com a gente na Itatiaia. Aqui são 4h41 do Brasil, 18h41. E mais um dia de trabalhos em 2 períodos aqui para os jogadores do Cruzeiro. E hoje, inclusive, com a chegada mais tarde do Fabrício Bruno. Teve esse esforço da diretoria, Pedrinho, também o senhor Alexandre Matos, fazendo todos esses esforços, o Cruzeiro pagando 7 milhões de euros. Daqui a pouco a gente vai entrar nesse assunto, porque hoje, Romano, há pouco terminou a entrevista com o técnico Fernando Diniz, a primeira entrevista do técnico Fernando Diniz, treinador do Cruzeirão, para essa temporada 2025. Esse material vai estar na íntegra também no nosso YouTube e aqui na Itatiaia, aqui na turma do Bate-Bola, alguns pontos importantes dessa entrevista com vários assuntos que exploramos com o treinador do Cruzeiro. Para começar, ele falando sobre essa montagem do elenco, como foi pensado esse elenco do Cruzeiro para o ano. O grupo é muito qualificado, assim, não que eu, quanto o Racing, os jogadores que estavam lá, a gente tinha um time que tinha condições de ganhar o título. Fizemos de tudo para poder ganhar, a gente não conseguiu, então agradeço muito a todo mundo que estava aqui, os jogadores que estiveram aqui que não estão mais, e a gente foi ao mercado buscar os jogadores que a gente achava que precisava para essa temporada. Dito que a diretoria trabalhou de maneira impecável nesse tempo. Os jogadores escolhidos aí com muitas mãos, sempre o Alexandre à frente, eu participando junto com ele, mais o Pedro Júnior, e sempre com o Pelaipe, e a decisão final sempre do Pedrinho Lourenço, que é o grande ídolo aí da nossa torcida. Então a gente acho que montou um elenco bastante robusto para iniciar a competição, jogadores consagrados e que vieram todos eles com muito entusiasmo, com muita fome para poder vestir a camisa do Cruzeiro. Diniz, e eu te pergunto uma situação interessante, porque o próprio Gabigol, na entrevista dele de apresentação, falava desse trabalho autoral seu, que tinha muito interesse em aprender também esse jeito seu de jogar. Como que você enxerga também essa fala do jogador, que é uma novidade no Cruzeiro, o Gabigol, ídolo no Flamengo, agora querendo traçar também as suas páginas, escrever suas páginas com a camisa do Cruzeirão, hein, Diniz? Ao trabalhar com o Gabigol, para mim é um presente. É um jogador que ele sabe disso, a gente se enfrentou muitas vezes, desde a época de Audax, e sempre rolou uma empatia compartilhada. Eu gostava de reencontrar, ele gostava de me ver, a gente às vezes discutia no jogo, mas era uma coisa que ficava ali. Jogador de personalidade marcante, um dos grandes nomes do futebol brasileiro desses últimos 10 anos, com certeza. É um jogador decisivo e que trouxe um peso pra gente, um peso muito gostoso de sentir. A presença do Gabigol é uma presença muito forte. Então, acho que o Cruzeiro foi um acerto grandioso a vinda dele para cá. Palavras então do técnico Fernando Diniz, né? Palavras importantes, Fernando Diniz. A gente vai retomar o contato dos Estados Unidos, mas o Diniz falou 2 coisas interessantes ali, o Ale. Sinal eletrônico marcando 6h45, principalmente com relação à questão do Gabigol, né? Sim. Ele vai ter talvez, e aí eu falo isso sem medo de ser feliz e de errar, que é o melhor atacante que ele já teve em mãos, em clubes, né? Tô descontando seleção brasileira. Eu acho que o Diniz tá certo, e primeira coisa que eu acho que tem que fazer pro Gabigol voltar a render o que a gente já viu ele jogar, é tratar bem, né? Carinho, sabe? Conquistar, seduzir, e o Fernando Diniz, que tem isso na sua formação, né? Acadêmica, eu acho que ele já começou a fazer isso, né? Então o Gabigol, ele foi não foi tão bem tratado pelo Tite. A gente sabe o que aconteceu, já sabe o fim dessa história, e o Diniz está dando uma porção, sabe aquela porçãozinha de carinho, que eu acho que é importante e todo jogador gosta, né? Estados Unidos, tá tudo ok, my friend, pode continuar aí, meu caro Pansieri.
Instability of Red. É duro, hein? Foi só rapidinho ali, já voltamos. Olha só, ô Jará, uma entrevista com muitas coisas pra gente pontuar aqui, e eu só vou trazer algumas partes também que eu achei interessante. Falei do Gabigol, né? Perguntei essa do Gabigol pra ele falando do peso que tem o Gabigol. Ele também falou, o Romano, que o mês de dezembro não teve férias, que conversava com o Alexandre Matos de 4 a 5 vezes por dia. Pelaipe também não parou, o Alexandre Matos não parou, Pedro Lourenço não parou, Pedro Júnior não parou, que foi um trabalho muito sério do Cruzeiro para dar uma melhorada nesse elenco, para dar uma cara a esse elenco que ele quer introduzir esses conceitos dele de futebol. Também perguntei para ele, ali já no fim da entrevista, sobre o Wallace. Muita gente tem essa curiosidade. Ele falou que o Wallace tá muito bem, né? Porque o Wallace chegou no Cruzeiro, muita gente não sabe, mas ele tinha passado por uma artroscopia no futebol italiano. Então ele não chegou 100%. Ele chegou famoso mais ou menos, né? E agora, fazendo uma pré-temporada, vai ser importante para ele se condicionar e buscar também essa vaga na equipe do Cruzeiro. Também questionei a ele, e aí tem muita coisa pra gente explorar ao longo da programação da Itatiaia, bastidores, apito final, enfim, nossa programação sempre com muita coisa do Cruzeiro, sobre esses duelos contra o São Paulo e contra o Atlético. Ele falou, Pansieri, não é pré-temporada, né? Aqui a gente dá uma introdução do trabalho que vai ser feito pro ano de 2025. Muita gente já conhece a minha forma de trabalhar e que ficou do ano passado para esse, mas as caras novas vamos colocando aqui, porque 10 dias é muito pouco, né? Muito pouco na visão do técnico Fernando Diniz, não sei a sua também, o Romano, nosso grande Alê. 10 dias é muito pouco para introduzir essa linha de trabalho. Vai ser mais com os campeonatos em andamento, o próprio Campeonato Mineiro, né, Romano? Vai ser aquela questão seguinte, trocar a turbina com o avião em voo. Sim. Vai ser o jogo vai ser treino e o treino vai ser jogo. É uma parte do treinamento, o jogo faz parte desse processo, né? E inclusive para identificar várias coisas. O jogo é muito importante porque tem coisa que o treino não te dá. Mas o jogo vai ser uma parte desse processo para fazer várias avaliações, identificar e até para direcionar os outros treinamentos. A gente precisa melhorar isso, esse encaixe é bom, esse encaixe não serve, entendeu? Então acho que é muito importante, é claro que joga um pouco de pressão por serem dois rivais tradicionais, mas se você entender como parte do treinamento, é muito, mas muito valioso, viu, Romano? E vai ter que ser isso, né? Porque o calendário foi antecipado e acabou quebrando as pernas dos clubes, né? E o clube que tem calendário cheio, mais uma vez ele foi punido. Então 10 dias, jogadores se conhecerem e os jogos do campeonato, principalmente o campeonato mineiro, que aí é ritmo de competição, é que vão dar esse entrosamento. O torcedor vai ter que ter paciência nesse início, Xará. Vai, com certeza, vai ter que ter paciência, até porque o jogo contra o São Paulo e contra o Atlético, né, na linha que trouxe o Diniz, é ainda cara de pré-temporada, né, não tem essa cara de jogo mesmo, né, vão buscar o resultado, vão buscar a vitória, mas ainda é muito mais no campo da observação desses atletas, comportamentos de cada um dentro de campo. Romano, deixa eu fechar com duas aqui, pra gente passar a régua aqui na reunião da turma do bate-bola. A primeira é sobre o Valentim Gomes, porque muito se falou da imprensa, a Argentina, até um jornalista muito conceituado que é o Merlo, né, no futebol sul-americano, mas conversando com a diretoria do Cruzeiro, não tem papo mais, não tem papo muito pela postura do Vélez, porque o Vélez teve a chance de negociar, o Cruzeiro atendeu todas as pedidas da equipe argentina. O Valentim Gomes está chateado, ele queria vir, claro que tá, ele queria vir para esse projeto do Cruzeiro. O próprio técnico Fernando Diniz disse isso há pouco, que conversou com o jogador, que gosta do jogador, mas que a negociação tá parada, que o negócio não vai andar. Pelo menos esse é o panorama de momento hoje, sexta-feira, 4h54 nos Estados Unidos, 18h54 aí no Brasil. E aí hoje chegando Fabrício Bruno, o Cruzeiro pagou 7 milhões de euros, quase 45 milhões de reais. Fabrício Bruno é aguardado aqui no Hotel Legacy dentro do complexo do IMG Academy. Então até a noite chegando, o jogador embarcou no Brasil, vai descer aqui em Tampa e depois chega aqui no Hotel do Cruzeiro para que possa assinar contrato por 4 temporadas. E foi um esforço muito grande do Pedro Lourenço, também do Alexandre Matos, e quem diria, né? O Cruzeiro pagando essa grana à vista, colocando essa grana de 7 milhões de euros à vista, e o Flamengo
vamos colocar assim, querendo esse dinheiro à vista, não aceitando parcelado, porque até tem compromissos financeiros lá importantes e essa grana vai entrar bem, já está no caixa, melhor dizendo, da equipe rubro-negra para a temporada. Eu falei em nome de Betfair, Xará. Valeu demais, bom trabalho para você.